Fala aí, pessoal, beleza? Faz tempo que esse podcast não aparece, né? Não é muito fácil, mas estamos aqui, conseguimos finalmente. Pra quem já me conhece, eu sou o Rafael. A Mayara, infelizmente, ela não pôde participar hoje porque ela conseguiu arrumar um trabalho e os horários não bateram com o horário do podcast marcado. Mas, para nossa sorte, ela tem um substituto. Temos aqui o Márcio Ferrari, conhecido como Ferrari, nosso músico. Fala aí, Márcio, como é que você tá? Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Obrigado por ter me convidado, Rafael. Nada, eu que Estou muito agradeço. animado. Tá aqui, vamos se divertir bastante aí. E a gente também tem Aí. como nosso convidado de hoje o André Rinald. Fala aí, mestre Rinald, tudo bom? E aí, beleza? Tranquilo? Tamo aí, obrigado pelo convite. Eu que Vamos agradeço. conversar. Eu vou compartilhando aqui a live. Enquanto isso, André, fala um pouco aí de você, como que você entrou na carreira de dublagem, quais seriam os seus principais personagens. Se apresenta um pouco para o pessoal. Beleza. Bom, e aí galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente tá ao vivo, mas internet, né? Fica pra sempre. Os probleminhas técnicos que a gente Ah, sempre tem, né? É, Isso não pode faltar no meu pelos podcast. problemas técnicos. Que a câmera não funcionava, aí ligou, aí foi, e de repente não funciona mais, coisas assim. Mas vamos lá, bom, meu nome é André Rinaldi, eu sou ator, sou dublador, sou professor de dublagem, diretor de dublagem também. Eu tô nesse ramo já há 14 anos, né? Contando desde a minha primeira escala profissional, são 14 anos nessa empreitada. Na verdade, o projeto já começa antes, né? Tô dando teatro, pensando, pesquisando se é isso mesmo e tal. Então já, se for pensar total, já deve ter uns 20 anos que eu tô nessa brincadeira, mas 14 eu tô realmente trabalhando com isso. Como diretor de dublagem já é mais recente, eu tô há 2 anos, desde 2019. Como professor desde 2015 no Brasil. Cara, meus principais personagens, meus principais trabalhos, cara, hoje não tem como não começar falando do Victor de Arcane, porque essa série chegou chegando e ela é muito boa e foi um puta de um presente pra mim fazer o Victor. Então ele hoje é assim o principal trabalho que eu tenho, né? Espero que não seja o último, mas hoje ele é o principal, com certeza. E tenho diversos outros trabalhos, né, também em animes, né, em animação. O Okabe Hintaro em Steins Gate. Eu tenho o Billy Dilly, da Disney. Se eu não me engano, o desenho As Aventuras de Billy Dilly, do Disney Plus. Já fiz várias coisas, 90 Dias pra Casar, pra quem gosta de reality. Vários realities daqueles de reforma de carros, eu já fiz também, de compra e venda, de reforma de casa. Eu já, assim, né, são Nossa, 14 anos de profissão, já fiz muita coisa. meu pai assiste muito, com certeza ele já te ouviu aí. É, com certeza. Se ele gosta de Discovery Turbo, vários programas, várias coisas. Já participei, né, coisinhas em Trato Feito, que eu adorava assistir Trato Feito, que ainda tem, né? Outro dia eu até fui fazer um negócio em Trato Feito que eu falei, caramba, ainda existe esse programa? Ainda tem coisa nova pra dublar disso? Pode Ainda acreditar, ainda existe. existe. Então tem muita coisa, mas os principais, os grandes trabalhos mesmo, vai falando de 3 e diferentes aí, são o Victor de Arcane, o Okabe de Steins Gate e o Billy Dilly de Billy Dilly. Falando de desenhos, né? Acho que é os que eu mais tenho feito mesmo. Falei bastante. Eu não sei se você lembra, mas durante as minhas pesquisas eu vi que você também dublou algum Kaioshin do Dragon Ball Z Kai, fizeram umas redublagens também, você se lembra disso aí? Cara, uma vez me fizeram aquelas montagens, né, com fotos de personagens e colocaram pra mim um personagem de Dragon Ball.
Cara, eu não fiz Dragon Ball. Eu fiz Dragon Ball, mas eu fiz pontinhas, né, vozerio, personagem torcendo, coisinhas assim. Personagem grande eu não fiz em Dragon Ball. Então até eu não lembro quem foi que fez essa montagem, que eu falei, olha, esse personagem aí não é meu não. E eu não sei de quem que é também, não ia saber de quem que era. Mas fora o Dragon Ball, você já participou de vários outros animes, né? Eu vi aqui que você já participou também de Attack on Titan. Fiz. Como é que é? É um personagem menor, né, em Attack on Titan. Eu não lembro o nome dele agora. Mas é um personagem menor, ele é o filho de um mafioso lá da cidade e tal. Ele aparece em alguns poucos episódios, coisinha pequena. Mas é legal, né? Attack on Titan, né? Literalmente, é Você gigante, assistiu? né? Attack on Titan é gigante, literalmente. Sim, você curte Então- o anime? Cara, eu vou falar que eu nunca assisti Attack on Titan. Sério? Olha aí. Eu também Não, não porque cheguei a assistir é ainda. tanta coisa, né? Ainda bem, a gente tá tendo tanto trabalho, fazendo tanta coisa, que quando eu termino uma coisa, eu já venho um outro trabalho, eu já tenho que assistir uma outra produção, né? Pra preparar a escalação dela e tal. E como Attack on Titan não foi minha direção, né? Foi direção do Gui, do Guilherme Marques e do Sangregório, do Bruno Sangregório. Então eles que assistiram e viram e tal, eu só participei. Mas na mesma época eu tava dirigindo Tokyo Ghoul, que são 3 temporadas e tal. Então eu tava naquela outra pegada de fazer, né, de preparar Tokyo Ghoul pra gente entrar no estúdio e tal. Então eu não consegui. E assim, coisas do trabalho, né? Eu acabo dando prioridade, mesmo depois de pronto, eu acabo dando prioridade para assistir aquilo que eu fiz, né? Que eu dirigi, ou que eu tenha participado um pouco mais, um pouco maior, para ver o resultado, né? Agora, como foi um personagem menor, então o dia que der, eu assisto. Em compensação, um que eu fiz, que é entre aspas, um personagem menor, é o My Hero Academia. E essa eu já assisti mesmo, né? O Mr. Compress aparecendo, acho que lá pra frente, não lembro em que temporada, mas aparecendo já mais pra frente. A My Hero eu já assisti ela inteira, porque eu achei ela muito legal. Cara, My Hero Eu gosto Academia, muito de My Hero. esse eu cheguei a assistir também, eu achei muito foda. My Hero é muito legal. Eu assisti até a segunda temporada. Agora que tá dublado, eu vou arrumar um tempinho pra assistir também. Assista, tá muito bom, muito bom. Tem uma coisa que, tipo, eu nunca consegui perguntar assim ou questionar. Mas teve o filmes do My Hero Academia, aí depois veio os animes, né, pra ser dublado. Por que teve essa mudança de estúdio e por que os A mudança dubladores do elenco? os dubladores do filme não puderam participar do anime? Por que isso aí aconteceu? Olha, eu não vou saber te responder com detalhes, porque eu não participei disso, né? A direção de My Hero Academia é do Fábio Campos, da Laudir Regina. Então eu não participei deste processo. O que eu posso te dizer, o que eu vi acontecer é o seguinte. Quando a Funimation ela veio no Brasil, um ano antes, na verdade, daquilo que a gente conhece. Na verdade, 2 anos, porque ela ainda demorou mais um ano para lançar. Então ela veio para o Brasil 2 anos antes. Então no começo eu não vou saber te falar com detalhes como eu falei, mas se eu não me engano, ainda em 2019, não, com certeza, acho que no começo de 2019, com certeza em 2019, não vou saber exatamente quando, mas ainda em 2019, foram feitos testes, tá, pela Funimation pro elenco de My Hero Academia. Isso antes da outra empresa, da outra distribuidora, eu não sei se não é a Sato, ou é a Sato? É a Sato que tem Sato Company. o filme, que tem o filme? É a Sato Company? Geralmente os filmes são a Sato. Eu acho que é a Sato. Então, antes mesmo da Sato mandar pro estúdio para dublar,
a do Brasil já tinha feito um teste de elenco para os personagens principais de My Hero Academia. E de Attack on Titan também já tinha sido feito nessa época. Então, desde essa época, o elenco principal já estava fechado entre a do Brasil e a Funimation, né? A empresa que representa a Funimation. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu mudo. Então, deu um... Eu acabei desligando o ventilador aqui. Então, já tinha sido feito esse teste, já tinha esse elenco aprovado pela Funimation naquela época. O problema é que daí a Funimation demorou para mandar realmente o produto para ser feito, aí questões internas da empresa, né, da Funimation e da distribuidora dela. E nesse meio tempo, a Sato Company pegou os direitos do filme e mandou para um outro estúdio para que fosse feita a dublagem desse filme. E não houve conversa, assim, porque estúdios completamente diferentes, né? A gente não fica sabendo o que os outros estão fazendo. Então, esse produto foi para esse outro estúdio fez o elenco, né? Montou o elenco dela e fez a dublagem do filme, tranquilo, sem problema. E é importante dizer, né? São clientes diferentes, né? Um é a Funimation, o outro é a Sato Company, são clientes diferentes. Eles tinham os E direitos de mandou coisas para que fosse feito. E o filme foi lançado. Quando o filme foi lançado, a conversa com a Funimation ainda estava rolando. E aí, né? Vai, não vai, o que vai ser, o que não vai ser. Então o filme foi lançado. E depois disso, então a Funimation falou, não, beleza, podem fazer a série, podem dublar a série. E aí foi falado também, ó, então, lançou o filme. O que a gente faz? A gente já fechou o elenco. Então, chamou quem já estava no elenco que já tinha sido aprovado. Algumas pessoas, isso é importante também dizer, algumas pessoas do elenco desse filme foram chamadas para fazer. Algumas pessoas chegaram a ir até lá, chegaram a gravar, inclusive, e receberam por causa disso. E só que depois falaram, não, eu não quero, como não tá todo mundo, eu não quero a minha voz, então não quero a minha voz nesse produto, substitui, e aí algumas vozes foram substituídas nesse processo. Por isso que existem alguns nomes que estão tanto no filme quanto depois na série, e alguns nomes não, que Então as pessoas também não quiseram. alguns dubladores então não queriam participar porque o elenco não era completamente o mesmo. Exato. Como eu disse, alguns chegaram a gravar e depois falaram, não, se você não vai chamar todo o elenco, então eu também não quero o meu nome aí. Nossa. E foi isso que aconteceu. Só que hoje você tem um filme da Sato com aquele elenco e você tem uma série inteira com o outro elenco, né? Então, mas como eu falei, foram clientes diferentes, que um não sabia da existência do outro, não tinha nem por que saber, né? Na verdade, se soubesse é porque alguém falou mais do que devia. Realmente. Mas então foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu nesse caso aí. Como eu falei, não tenho tantos detalhes, talvez outras pessoas da produção tal pudessem explicar um pouco melhor. Tá? Isso foi o que eu vi de fora dessa história toda. É um pouco complicada a situação. Eita, não tô te ouvindo, Rafa? Alô? Ih, o Rafa não tá falando nada. Eita, e agora? Ih, bugou a voz do Rafa. Vocês estão Rafa? falando sério? Desligou a... Bom, enquanto ele tenta arrumar, eu vou fazer uma Vai pergunta lá. que eu tô com muita vontade. Diga aí. Você já conhecia o universo do LoL antes de Arcane? Cara, eu conhecia por cima. Eu Você- sabia o que era. Nunca Aham. joguei. Quer dizer, na verdade, hoje eu já joguei. Ah, não, depois que você fez, aí você Depois jogou. eu joguei. Mas assim, eu conhecia. Opa, agora eu tô Aí, ouvindo. voltou. Alô. Graças a Deus. Tava comentando Aí. que eu ia fazer uma pergunta aí, mas pode continuar aí, Ferrari. Beleza. Então, eu já conhecia o universo de LoL, sabia do tamanho, sabia
sei, né, que existem os esportes, né, que os campeonatos que são feitos de LoL e tal, mas nunca tinha jogado. E conhecia muito por cima, né? Sabia que alguns personagens tinham as suas histórias, né? As suas lores, mas nunca tinha ido atrás disso, né? E Sabia como que é que foi? existia, mas... E como é que foi essa experiência de fazer a voz do Victor? Então, cara, foi muito maluco e ao mesmo tempo, assim, por um lado, eu agradeço por não conhecer tanto LoL, porque quando eu fui fazer, foi feito um teste, né, para algumas vozes, né, de alguns personagens, não sei quais, mas eu fiz teste, né, pro Victor e peguei o teste, dá pra ver, né, já que minha voz tá lá, então eu passei no teste. Então, beleza, fui, e aí quando eu fui gravar, né, tal, isso aqui inspirado em League of Legends, tal, falei, legal, eu sei o que é League of Legends, mas beleza, você vai fazer o Victor, tal, beleza, vou fazer o Victor. Fui, gravei tudo numa boa, não fazia ideia de quem era o Victor. Assim, pra lore do jogo. Não sabia como ele era. Não sabia. Pra mim era aquele personagem, era aquelas cenas que eu estava fazendo e tal. Muitas das cenas ali com o Jace, então, beleza, o Jace é o cara grandão ali, provavelmente ele é um dos principais da série, então tô aqui de né, coadjuvante pro principal, beleza, bora lá. E gravei toda a série, né? Todos os episódios. Aí, teve o dia que a conta da Riot no Twitter postou as vozes do elenco principal. Então mostrou, né, quem eram os dubladores, né? Do Jace, da Mel, da Jean, da Vi e do Victor. E oi? Aí, então, você não fazia ideia de que ele era um dos principais. Aí o colega meu que me mandou, cara, você fez a voz do Victor e tal? Eu falei, cara, eu não vou dizer nem que sim nem que não, porque eu tenho um contrato. Então não posso nem afirmar, nem falar que não fui eu. E nem negar. Aí ele falou, não, porque a conta da Riot falou, então beleza, então fui eu. E aí eu fiquei com isso, cara, meu personagem é importante o suficiente para eles terem falado que eu fui a voz do cara. Falei, eita. Aí eu fui atrás de ver quem era o Victor, né? Ver o robozão que ele é no jogo e tal. Ouvir a voz do original da versão em português, né? Eu sempre esqueci. Ai, caramba, esqueci o nome do dublador que faz a voz do Victor no jogo. Pior que eu também não lembro. Eu já não conheço nada de LoL, então... Nossa, me fugiu o nome dele. Mas é um senhor do Rio de Janeiro, eu esqueci o nome dele. Caramba. É porque muitos personagens do LoL, né, do jogo, que foram dublados, mudaram com o tempo, né? Porque muitos dubladores também, às vezes, pararam de dublar, outros faleceram, infelizmente, né? Sim. Não, mas ele tá nativo ainda. Mas é que são personagens completamente diferentes, né? O Victor no jogo é aquele robô, aquele gigante e tal. O Victor na série... Ele é bem humano. Ele é mais novo, né? Bem mais novo do que a idade que ele tem no jogo. E ele é menor, ele é humano, ele tem outras características que vão se moldando, né? Mesmo na série a gente já vê um pouco dessa evolução, até o que ele vai chegar a ser, né, no jogo. Sim. Então aí foi muito maluco isso de aí descobrir quem era o cara. Vi programas, eu fui procurar, né, no YouTube programas que explicavam a lore do personagem, né, a questão dele e o Jace, né, na academia e tal. Eu falei, caramba, é um personagem enorme. E eu tô vendo isso agora nas redes sociais, né? Porque muita gente me adicionando, muita gente pedindo áudio. Então, pessoas, já deixo aqui o aviso, a gente não pode gravar áudio. Então,
porque minha namorada, porque meu amigo, porque a gente não pode gravar áudio pra vocês, tá? Então, isso aí é uma questão de contrato, não é? De contrato. É contrato. A gente não pode sair fazendo vozes assim. Além disso, A a gente voz de um faz em casos dublador... específicos. Além Que disso, nem, a gente tá aqui fazendo uma entrevista, a gente tá num evento, é diferente. Agora, grava pra mim, oi, fulaninho, parabéns pra você, tal. Isso a gente não pode fazer. a voz de um dublador é um material de trabalho, né? Então, Exato. ó, tem... Ainda mais com uma empresa tão grande como a Riot, por exemplo, né? A Disney, a Riot, deve ser um negócio muito restrito, assim, pra você sair fazendo. Ó, tem Sim, uma não dá não. mensagem aqui do Potato Games. Gloriosa evolução. No jogo, ele é meio psicótico. Realmente. Eu ouvi algumas frases dele no jogo e falei, meu Deus, o que acontece? Já aconteceu muita coisa, mas o que mais acontece com esse cara pra ele virar aquilo que é tão... você, como é que ele tem umas frases dele, você não está completo, não sei o quê, né? As pessoas que têm tipo só o braço mecânico, não, você não está completo e tal. É outra realidade, é outra... Nossa, vai ser interessante acompanhar isso numa segunda temporada. Vem, Riot, manda pra nós a Manda Arcane pra segunda gente. temporada. Vamos lá. Vai ser legal acompanhar essa evolução, essa gloriosa evolução dele. E eu notei que você tá com a camiseta do Rick and Morty também, mestre. Você chegou a dublar um personagem do Rick and Morty também, né? Cara, eu fiz umas pontinhas. Fiz lá um vampiro, fiz uma lula. Coisinhas pequenas. E você chegou... Mas foi muito divertido. Então você chegou em Campinas pra fazer a dublagem lá, né? Não, gravei daqui. Ah, então foi antes da pandemia. Quer dizer, foi durante a pandemia. Foi durante a pandemia. Na verdade, ainda estamos durante a pandemia, não é? Vamos deixar isso claro. Realmente. Tá quase... Mas sim, foi... Quando tá acabando, eu tenho isso aqui de esperança de que logo vai melhorar. Não. 2020, 21, 22, é tudo um ano só. É tudo a mesma coisa. É. Tudo uma coisa só. Tipo... Mas então, foi gravado daqui, foi gravado tudo remoto. 2020... Na verdade, hoje em dia... Foi o ano da pandemia, aí 2021 eu considero o ano da vacina. 2022 vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Mas é isso aí, vamos lá. Então foi gravado daqui. O que eu ia falar, lembrei. Cara, hoje em dia, 90% do que eu gravo daqui. Eu gravo 90%. remoto. 90% do que eu gravo. É uma coisa ou outra que fala, não, essa escala precisa ser remota, precisa ser presencial, por N motivos, mas é bem raro. A maioria do estúdio passa a escala, já fala, é remoto. Então, a grande maioria está sendo gravado de casa. No segundo e no terceiro podcast, que foi feito com a Nina e com o Bernardo Berro, eu comentei que tinha, sim, feito uma home studio, só que o meu home studio tem um problema. Esse computador, como vocês ficam ouvindo, ele fica assoprando demais. Então, eu lutei para fazer uma home studio. Não chegou a dar 100% certo, mas... pelo menos foi útil, né? Consegui fazer uns workshops online. Legal. Eu e o Ferrari, a gente reuniu uns amigos pra fazer umas dublagens. E olha só, treino, é bom, é treino. Eu vou falar, o Ferrari mandou bem, hein? Não. Eu arranho, né? Como todo mundo fala, ó, dá aquele arranhada. Sair bom é outra coisa. Não, mas é assim que começa. É arranhando que a gente começa, vai pegando até... Então, eu tenho vontade de fazer um curso de dublagem, de fazer teatro. Eu já fiz teatro, né? Só que não era nada, assim, que dava pra você se formar e pegar um diploma, assim. Mas eu acho muito da hora, eu tenho muita vontade de fazer dublagem um dia. Você ainda não conseguiu fazer o DRT? Não, ainda não. Depois da pandemia, todo mundo se levanta, começa do zero, e aí, quem sabe? Pois é. É isso aí.
tem gente entrando no mercado de dublagem durante a pandemia. Então, E como é que é nunca fazer é dublagem? tarde. Como é que é fazer dublagem remoto? É mais complicado do que fazer presencial? Porque, tipo, remotamente é basicamente só você, não é? Mas a gente tá numa call tipo essa, né? Bem, Ah, bem sim, parecida. então Então, todo mundo fica ali junto, né, em call. sim, sim. Então, eu tô aqui no meu estúdio, o diretor e o técnico, eles podem estar os dois no mesmo lugar, né? Uhum, No estúdio, lá na empresa. Em muitos casos, o técnico tá na empresa e o diretor tá na casa dele também. uhum. É muito comum. Mas sempre tem os três ali, sempre tem as três pontas para fazer o trabalho. E então, nesse sentido, assim, o mais complicado é com a questão tecnológica mesmo, porque o áudio chega com atraso, né? Tem o delay da imagem que está transmitindo com a voz chegando lá para o técnico, então ele tem um trabalho dobrado, né? Se antes ele já ajeitava, se ficou um pouquinho curto, um pouquinho longo, já ajeitava ali. Com a dublagem remota, isso aumenta, porque o áudio já chega para ele com 2 segundos de atraso, 3 Hum, segundos de atraso. Então ele tem que sempre puxar para trás para daí ver, não, deu certo, não deu. Então o entendi. trabalho é um pouquinho, ele demora um pouquinho mais, Uhum. mas a parte de atuação pro dublador, cara, é tranquilo, é praticamente a mesma coisa. A diferença ele tá sozinho, tá, mas a gente tá sempre conversando, tá vendo junto. Só não tem câmera, né? Então a gente não tá se vendo como a gente tá se vendo agora. Sim. Então é só no áudio mesmo. A única imagem que a gente tem é o do produto que a gente tá dublando. Porque daí a gente diminui a quantidade de banda, né? Se a gente desliga as câmeras, fica mais banda de internet É. pro áudio e pro vídeo que tá sendo transmitido. Aí, Mas é isso. quais, por quais meios que vocês se comunicam? Vocês usam o Zoom, talvez o Discord, Skype? O que vocês usam? Na verdade, a dublagem hoje ela usa basicamente dois programinhas. Um é o Session Link, e aí acho que ele tem algumas versões. Tem o Session Link Pro, tem o Session Link Dubbing. Esse Session Link, o Session Link é um só de áudio, Uhum. né? E aí com o Session Link Dubbing ele passa o vídeo também. Então ele grava, né, ele passa o áudio para ser gravado e ele já transmite o vídeo também. Ahn, Também é usado o Source Connect. Aí o Source Connect ele é só áudio mesmo. Na do Brasil a gente tem as duas formas. Então ou a gente usa o Session Link, que aí vai áudio e vídeo em uma call só, ou a gente faz pelo Source Connect para gravar o áudio, vídeo a gente transmite pelo Skype. Então aí o vídeo fica pelo Skype, o áudio é gravado através do outro. Cara, Então você Tem não alguns recebe os estúdios que vídeos, fazem isso. você não recebe as Não, imagens, né? É tudo de lá, você só assiste pela tela você deles. só assiste, exato. Não, o arquivo de vídeo não é passado para você. Uhum. Você assiste do que está no Mac lá no estúdio. Até porque senão poderia comprometer, né, os arquivos, né? Poderia acabar vazando. bem Exato, pensado. exato. Tem todos os estúdios têm as suas questões de sigilo com seus clientes, né? Uhum. Então, por exemplo, em muitos casos nem o texto é passado. Alguns produtos eles passam o texto para gente, então a gente recebe um dia antes e tal. Alguns estúdios têm um programa, que nem a do Brasil tem um sistema onde o dublador acessa através de senha para ter acesso ao script do que ele vai gravar. Mano, isso eu achei muito Tem o legal. estúdio, tem estúdio que põe na tela, então fica metade do vídeo que você vai dublar e metade do texto na tela. Então, sim, com a pandemia, eu digo que a dublagem ela precisou se reinventar. Ela deu um salto de tecnologia que até então não se pensava ou não se cogitava, né? Mas a necessidade de continuar trabalhando fez a dublagem ir procurar essas tecnologias que já existiam, mas a gente ainda está aprendendo. Não existe um padrão, todo mundo trabalha igual, não tem.
Então cada um vai trabalhando do seu jeito e a gente vai se adequando ao jeito de cada um. Mas tem funcionado. Eu achei bem da hora a velocidade que vocês conseguiram resolver o problema. Tipo, eu lembro que ficou um tempinho assim parado, aí vocês decidiram, a gente vai fazer assim e aos pouquinhos já tá dando certo. Tinha um. Eu lembro, acho que foi coisa de um mês. eu lembro A gente no início, o pessoal comentava que a qualidade do som em português estava menor, e aí depois da pandemia poderia redublar de novo, assim. Isso eu já não vejo. Pra mim, quando eu vou ouvir alguma coisa dublada, tá tudo normal. Como se tivesse. Como se não tivesse diferença entre gravar em home studio ou presencial. Sim. Muito disso também é trabalho dos técnicos de som, porque cada um tem um equipamento e tem uma cabine, né, diferente. Então, hoje em dia, que nem eu posso falar, Arcane, eu gravei tudo daqui também. E tá lá, legalzinho e tal. Só que pro técnico de som isso é complicado, porque eu tenho essa cabine que vocês estão vendo aqui, toda colchoada, né, Bem com bonita. espuma no fundo, bonita, né? Ainda coloquei uma luz aqui para dar um tal. Então eu tenho essa cabine toda estofada, eu tenho um equipamento legal com esqueci o nome disso, caramba. Esqueci o nome do aparelhinho, mas o microfone com eu esqueci o nome do aparelhinho que você liga o microfone. Não. Interface. Interface, obrigado. Interface de áudio. Então eu tenho uma interface da Foxrite, eu tenho um microfone legal, um fone legal, tudo bonitinho. Tem gente que grava com uma cabine menor que essa, de lã de rocha e tal, mas a pessoa mora, sei lá, de frente com o Minhocão. Então, o áudio que vai chegar lá pro estúdio é diferente. A minha, você tá mais contido, eu não tenho barulhos aqui em volta, mas aí tem gente que mora numa avenida, então, putz, passou caminhão, peraí que tá pegando a moto. Chega tipo meio-dia, cara, esquece, porque vai ter toda hora buzininha de iFood entregando ali perto. Então, calma, vamos devagar, vem mais uma que deu buzininha do motoqueiro. Então o trabalho fica um pouco mais cansativo pra gente também, pro diretor. Mas você imagina isso na mão do técnico, depois ele tendo que ouvir cada um com uma qualidade diferente e tendo que equalizar tudo isso e deixar todo mundo bonitinho. É o caso de Arcane. Você ouve, cara, tá lindo. A dublagem tá tudo bonitinho e tal, mas muita coisa ali, não sei se tudo, aí teria que perguntar pro Glauco, que foi o diretor, e muito bom diretor, para esse trabalho deu super certo mesmo. Teria que perguntar para ele se foi tudo online ou se teve gravação presencial, mas mesmo assim, aí você pega a qualidade de um estúdio da Unidub e a qualidade do meu estúdio, já são diferentes. Com certeza a qualidade da Unidub é muito maior do que a do meu estúdio aqui. Então já teve que equalizar para ficar tudo igualzinho. Os técnicos de som estão de parabéns, porque estão trabalhando e fazendo um bom trabalho. Hoje em dia você não... Cara, eu acho muito da hora o trabalho de um técnico, assim, colocar o vídeo pro dublador fazer e tal. Tipo, eu me interessei por esse negócio de sonoplastia também desde o primeiro curso. Eu via que na aula tinha o técnico ali, ele passava pra gente, perguntei como que se chama, assim, nome do curso pra fazer isso. Aí eu não consegui fazer ainda, mas espero conseguir também. A gente tem algumas outras mensagens aqui, pessoal, desculpa não conseguir ler tudo na hora que é mandado, que eu foco na conversa, eu tenho que olhar o chat, as pessoas que estão assistindo, então E tem um problema que eu falo demais. Vocês não me interromperem, eu fico falando. Eu também adoro conseguir falar também. Ó, temos aqui o Potato Games também falou aqui, ó. Eles mudaram a história do personagem. Na minha opinião, a história de Arcane é muito melhor. A gente tava falando daquele personagem lá, meio robô que vocês estavam falando.
Sim, a lore dele era diferente. Tem algumas coisas do que eu lembro de quando eu vi. Algumas coisas são parecidas. A briga, na verdade, provavelmente ainda vai se tornar meio que uma briga entre ele e o Jace. Mas na lore original do que eu lembro de ter visto, eles não eram amigos como eles são em Arcane. Mas tá tudo tão redondinho, né? Tá tudo dando tão certinho que Tá se encaixando aos poucos, né? esquece a lore. Arcane Arcane. agora é isso. Esse é o Segue daí. canon. Esse é o canon agora. Aí a gente tem outra mensagem do Giovanni Moura. Gloriosa evolução. E falando aqui, ó, Ferrari é um monstro. Que isso, não. Longe de mim, que isso. Ah, outra coisa que eu tava pensando em perguntar, Ferrari. Você tá... Como é que estão as coisas de música lá? Qual o estilo de música que você faz? Então, atualmente eu tô fazendo o estilo trap. Eu não sei se o André conhece esse estilo, é um estilo pro rap, né? Uma vertente assim. E atualmente a gente tá com uma cabine também, um estúdiozinho, né? Um pouco menor do que o do André, mas, pô, tá salvando uma vida. Aí se É bem legal. você quiser, você passa algum arquivo de música, talvez eu consiga colocar no link da descrição depois que a live estiver gravada. Se estiver no ar. Claro, se quiser pode colocar o meu canal oficial, tô com algumas músicas já lá postadas, alguns clipes também. Ah, coloco sim. Também quero E ano que vem, pode falar. Também quero colocar o meu canal novo, chamado Rafael Está Dublado. Lá eu faço umas gameplays e vou falar de algumas coisas geek também. Tô preparando um roteiro sobre o filme do Dragon Ball que vai ter no ano que vem. O filme do Dragon Ball, até agora não perdi nenhum. Assisti o Batalha dos Deuses, Renascimento de F. Eu tentei assistir a estreia do Broly, só que eu não consegui. Tem até uma história de rir pra não chorar. Teve o dia que eu consegui entrar no cinema, coloquei uma camiseta do Dragon Ball, assim, do Goku em Deus Super Saiyajin, né? Porque foi assim, a gente vai ver o filme com a camiseta do tema, né? Tipo, no filme do Homem-Aranha, todo mundo vai de camiseta do Homem-Aranha, não tem como. Vai ir fantasia de Homem-Aranha inteiro. O pessoal que vai vender ingresso nem precisa perguntar o nome do filme, vai ver a camiseta? Ah, quantos são? Quantos ingressos pro filme do Homem-Aranha são? Aí eu fui lá, tava assistindo assim, felizão, a tela apagou. Deu algum problema, aí disseram que não ia conseguir consertar no dia. A gente podia voltar no dia seguinte e assistir de graça. A segunda vez deu certo, mas... Mano... Mas aí você já perdeu o hype que você tava antes. Eu ia assistir a cena do comecinho de novo. O meu hype voltou depois que o comecinho ressurgiu. E algum de vocês conseguiu comprar o ingresso na pré-venda pro filme do Homem-Aranha? Não, cara, o site caiu, não consegui comprar o meu. Eu ouvi falar de umas reclamações aí no Facebook. Sei lá, eu não tenho interesse em comprar na pré-venda. Eu gosto de, tipo, esperar a poeira baixar um pouquinho e tal. Quando tiver lugar, já tiver tudo mais sossegado, eu consigo assistir. O que eu faço é evitar ir nas redes sociais. Spoiler. Fica um pouco longe pra não ter spoiler. Infelizmente, eu também não comprei. Mas, cara, esse filme tá tão hypado, é tanto uau, que, mano, não vai ter jeito. Depois do primeiro dia de exibição, talvez até antes, a gente já vai ter confirmação aí real, né? Se tem ou não os 3 Homens-Aranha, qual é a história. Então, não vai ter como fugir, Ah, eu tenho 100% de certeza absoluta que os 3 vão estar, não tem como. Não, Pra mim eles também estão lá. Mas assim, eu tô falando, aí realmente vai ser... Não, olha, eles realmente estão lá porque eu vi. Isso a gente não vai ter como fugir, não vai ter. Não existe. A menos que você fique um mês fora da internet.
Ó, tem uma pergunta aqui do Giovanni pra você, André. Diga aí. Qual característica você mais gostou do personagem Victor? A história de Qual Arcane é muito Isso. melhor. Né? Também gostei, também achei. Cara, eu me vejo muito na pele do Victor nessa questão do. Como é que eu posso dizer? De ser introspectivo, né? Eu falo, né? Eu sou uma pessoa ah, introspectiva também, né? Eu sou uma pessoa, eu tenho vergonha de fazer as coisas, né? Eu não sou essa pessoa despojada e tal. Não, nisso eu sou muito parecido com o Victor. E foi muito legal poder levar isso para ele, né? Perceber essas semelhanças com ele, essa questão do querer fazer o trabalho. Se bem que ele exagera um pouco, né? Ele quer tanto trabalhar que ele esquece o que tem em volta, né? É. Não vou dar spoiler, não vou fazer piada para dar spoiler, não. Vai que Na, alguém não assistiu ó, ainda. Mas ele é muito focado no trabalho dele. Eu também sou muito focado no trabalho. Às vezes eu sei que eu também exagero um pouco, mas inclusive vou pegar o terceiro ato do Victor para pegar para mim e falar, ok, não se empolgue tanto no seu trabalho. Existem pessoas à sua volta. exatamente. Não precisa se pegar tanto assim. Não, mas nesse sentido eu sou muito parecido com ele, de se entregar ali pro trabalho, de querer fazer acontecer, de gostar daquilo que você está fazendo. E essa introspecção dele também. Eu achei muito engraçado a hora que eu gravei, quando eu gravei uma cena, essa acho que é do segundo ato, que o Jace ele ia dar o palestra, né, do Dia do Progresso. E o Victor tem aquela frase, né? Eles queriam que eu desse a palestra, né? Eles queriam que eu falasse. E eu desespero, né? Do tipo, caramba, Jason, onde é que você tava? Eles queriam que eu falasse lá, pelo amor de Deus, vai! Eu achei muito legal gravar essa cena. É uma ceninha boba, né? Uma coisinha de nada, assim. Mas você se Mas diverte pra caramba. pra caramba, olha, é uma coisinha pequena que passa tanto do personagem. Sim. Cara, eu não quero estar lá em cima, né? E na verdade aí entra também uma questão, né, dos main Victor e main Jace, né? Da briga. O Victor é a mente por trás de tudo aquilo. O Jace é o rosto por trás de tudo aquilo, né? A carinha bonita. Quem é main Jace agora tá me odiando muito. Mas é a verdade, o que eu posso fazer? Ali, só ver quem... Aceitar que dói menos? Só Aceita não que ver quem não quer. Mas é isso do Victor. André, você também já dublou alguns games, não dublou? Vários. Bom, você fez você fez algumas participações no Days Gone, né? No Far Cry 5 que eu vi. E você fez o Sim. Batman também, o Arkham Knight. Sim, o personagem que solta fogo lá. Eu fiz o Vagalume no Vagalume. Arkham Knight. Você fez o Batman. Não, eu não fiz o Não, Batman. não foi calma. o Batman. Eu fiz o Vagalume. E, cara, na verdade, o Vagalume foi o primeiro trabalho em game que eu fiz. O que você achou? Sério? Foi o primeiro trabalho em game que eu fiz. Cara, foi muito legal. Foi uma experiência nova, porque não fazia ideia de como funcionava, né? Game dublado tava começando, né? Tava começando a engrenar aqui no Brasil. Hoje em dia você já tem praticamente tudo, né? Feito já com a versão em português. Mas estava começando a engrenar. Então foi muito estranho, muito desafiante de fazer. Foi um desafio enorme de fazer, porque o jogo ainda está em processo de produção. Então, diferente da dublagem, que você já tem um filme pronto, ou pelo menos semi-pronto e tal, mas o jogo não, o jogo ele ainda está em processo lá fora. Então, ele era todo feito, hoje em dia já tem algumas coisas que não, mas ele era tudo feito só com o áudio original. Então, eu não sabia como era o Vagalume, do Batman, eu conheço o básico, né? Então, eu conhecia os principais vilões, né?
do que a gente vê em séries e filmes, né? Uhum. Não- Tem o Coringa. eu nunca fui leitor do quadrinho do Batman para conhecer o submundo mesmo, né? E o Vagalume, ele é um vilão menor dentro da esfera do Batman ali. Então eu não sabia como era o personagem. Dei um Google rapidinho antes da gente entrar para a escala e li rapidinho quem ele era, o que tinha acontecido, questão dele ter o corpo todo queimado e tal. Eu falei, pô, legal, então agora eu tenho uma base, vamos trabalhar. A hora que eu ouvi a voz original, aquela voz arranhada, aquela voz sofrida, eu falei, ok, entendo por quê. Se eu não tivesse lido, o diretor ia me explicar ali, mas eu não saberia o tanto quanto eu consegui ler rapidinho ali. E aí, ouvindo aquela voz e fazendo na mesma velocidade que ele, porque o game você tem que fazer no mesmo tamanho do áudio original, porque aí é questões de programação, né? Programação do jogo. Então você tem que fazer aquela fala no mesmo tempo que ele e tal. E foi muito divertido. Eu saí do estúdio completamente sem voz, porque a voz dele é muito arranhada, é muito, né, sofrida e tal. E eu ainda pensei, beleza, depois eles ainda vão jogar um efeito, porque ele usa uma máscara, vamos jogar algum efeito na voz, vai dar uma modificada. Não fizeram nada. Nem precisou. O que tá no jogo, tá no jogo o que é a eu voz que entreguei você no gravou ali. estúdio. Exato, é o que eu fiz no estúdio, é o que tá no jogo. Não tem efeito na voz, não tem nada, foi o que eu fiz ali. E foi muito divertido, porque eu também sou gamer, né? Eu também jogo. Você joga bastante. Putz, Você conseguiu jogar o Arkham Origins Unite depois que você dublou o jogo? quais? É o Batman. O último Tem Batman. Batman Arkham Origins e o então, Arkham Knight que foram dublados. o Arkham Knight... Então, o Origins não fui eu. Ah, não foi você? Não, então, depois é que eu vim a saber, né, depois de já ter feito e tal, daí eu fui ver o Origins, e aí eu vi que o Vagalume aparecia no Origins, e não fui eu, foi feito no Rio de Janeiro, né, o elenco foi do Rio. Entendi. Então, realmente também não sei quem fez, e tamo dividindo personagem, não sei quem, mas tamo junto. Tem uma dúvida sobre a localização de games, mas antes, Giovanni tá criando uma treta aqui no podcast, Vitor, melhor que Jace. Jace, nossa. Começou. Ok, né? Concordo. Tudo bem. Concordo. Assim... Não vou nem falar começar pela voz, porque daí eu arranjo problema com o Fernando Mendonça. Fernando, ele aparece aí também. Uma dúvida que eu tenho sobre a localização de games, André, é assim, raramente o jogo vai ter a imagem assim pra dublar e tal. Então, sei lá, você dublou Days Gone também, né? Aí, tipo, você não viu como era seu personagem, assim, e tal. Então, como que a direção sabe que, assim, a aparência desse personagem, assim, ele tem a voz do André combina muito bem com o personagem X. Como é que dá pra saber se ainda não é visto o personagem? Tá. No caso da escalação para game, o que é utilizado é a voz mesmo. Então, é feito um que a gente chama, né, de voice match. Então você ouve o diretor, né, quem vai escalar, ouve a voz, os arquivos de voz de determinado personagem e fala, putz, não, esse aqui, o André consegue fazer isso aqui. Ou Fernando Mendonça, já que eu já falei o nome dele aqui, Fernando consegue fazer isso aqui. E é assim que é feito. E aí, na verdade, se torce para que encaixe com o rosto daquele personagem depois, né? Por exemplo, uma coisa que eu fiz, um trabalho que eu fiz no Far Cry 5, né? O Shark Bushaw. Também não tinha imagem nenhuma dele, porque ainda estava em processo. Mas o cliente mandou ideias de como ele poderia ser. Então mandou algumas fotos, né, de pessoas do interior dos Estados Unidos. O Shark, ele tem um pouco aquela coisa meio redneck. Então, mandaram algumas fotos. Olha, ele vai ser algo assim, tá? Mas só fotos genéricas. Nem estava pronto ainda quando você começou a dublar.
Não, não, não. E quando eu digo fotos, foram fotos de pessoas reais. Olha, ele deve ser algo assim. Caramba, não tinha nenhuma concept dele. Não, nem concept, nem nada. Do personagem não foi mandado. Ó, Foi mandado ideias de, como ele pode ser. Em compensação, quando eu fiz aí quando ele volta, né, no Down, aí, beleza, é o Shark, já tô acostumado. Ele só tá mais velho, então brincar um pouco com a voz e tal, mas é o personagem, já sabe como que é. Tem outra mensagem aqui do Potato Games. André, qual jogo você mais gostou de dublar? Essa pergunta foi da hora, hein? Vamos ver. Caramba, qual eu mais gostei de dublar? Cara, eu já fiz tanta coisa, ainda bem eu já fiz tanta coisa. Olha, eu vou mudar um pouquinho a resposta. Porque assim, um que eu gostei muito de jogar dublado foi o Far Cry 5. Porque eu jogava com o Shark do meu lado. Então eu joguei praticamente o jogo inteiro me ouvindo. E ouvindo as merdas que eu falava. Na verdade, eu jogava com a melhor dupla do Far Cry 5. Que era o Shark e agora me fugiu o nome dele, o primo dele. Caramba, Cara, é o Dudu Fevereiro. Eu vi a gameplay É o Dudu Fevereiro que faz a voz. Eu vi a gameplay do Far Cry 5 uma vez, assim, a série completa, eu não vou lembrar de tudo agora. Eu não cheguei a jogar também. Eu esqueci quem que é o personagem. Mas é o primo, né? O Shark e o primo dele, que é o Dudu Fevereiro que faz a voz. E, mano, é tanta besteira aqueles dois conversando. Então você tá ali jogando e aqueles dois falando merda do seu lado. Cara, foi muito legal. Foi muito legal. Qual é a sensação de você jogar um game com a sua voz ali o tempo todo no seu ouvido, falando? Mano, isso é você muito fica meio assim, caramba. Eu tô muito louco pra legal. isso acontecer comigo também. É muito legal você ir se ouvindo ali e você vê que tá funcionando dentro das cenas e tal. Nossa, é muito louco. É muito louco. Teve uma vez que eu joguei online com meu primo. E aí eu coloquei o Shark junto, né? Então eu ia zoando ele. Uma hora eu falava fazendo a voz do Shark, então foi divertido, foi divertido. Legal. Mas agora assim, qual eu mais gostei de dublar? Cara, eu já fiz tanta coisa diferente. Eu já fiz tanto Goblin, eu já, né, como que é o nome do jogo? Caramba. World of Warcraft. Eu já fiz Goblin, então, que é uma outra voz, é uma coisa arranhada e tal. Mobile Legends, eu já fiz alguns personagens também. Que daí tem desde o Vale ou Vale, né? Dependendo de quem joga. Que é uma voz mais impostada, que ele é todo mago e não sei o quê. E aí tem um outro personagem que é todo mais... não sei o quê, vamos lá. Caramba. São vozes completamente diferentes. Então, em vários jogos... no Days Gone é um personagem mais normal, é a minha voz natural mesmo. Então, cara, quando me chamam pra dublar, seja o que for, eu já gosto. Não importa o que vai ser, eu já gosto. Porque eu me divirto fazendo, acho que isso é muito importante, pra mim pelo menos. Eu me divirto fazendo qualquer coisa que eu faço. Eu acabei de fazer, um pouquinho antes da gente entrar aqui, eu acabei de fazer um programa muito louco, muito legal, cheio de... Nossa, eu não posso, é que eu não posso falar, mas eu ria, eu assistia a cena e eu falava, não, gente. Você não pode falar se é uma série, se é um reality. Você dá a risada, é um reality. Isso eu posso falar, é um reality. Mas assim, aí você via aquilo, você já riu, concentra, vamos fazer a cena. Continua. E mano, é muito legal fazer isso, é muito legal. De uns tempos pra cá, a dublagem de jogo deu uma mudada em questão de, tipo, não ter a imagem do jogo em si, mas você tem a captura de movimento dos atores, não é? Não literalmente em todas as cenas, mas em algumas cenas você tem essa referência, não é? Eu ouvi falar que tem, assim, você consegue ver o seu personagem se mexendo, só que de uma forma, não inteira assim, mas computação gráfica. Ele ainda tá em modo computação gráfica. Exato. É por isso que eu falei, né? Quando eu fiz o Vagalume, era tudo só no áudio. Mas hoje em dia, dependendo da cena, como tá cada vez mais realista, né? Se você pegar agora um The Last of Us 2... Nossa! É muito realista, é muito realista. E é daí pra cima. Agora com a nova geração, né?
o Play 5, o Xbox, isso vai ser cada vez mais realista, mais realista. Então, o nosso trabalho na dublagem, né, na localização, que a gente fala, né, na localização dos jogos, vai ficando precisa ser cada vez mais certinha. E alguns casos, não sei no caso do The Last of Us, porque infelizmente eu não participei do The Last of Us, mas eu já fiz alguns trabalhos onde, além do áudio, eu tinha uma gosma laranja se mexendo na tela. Nossa. Que era o personagem ainda em fase inicial, ainda sem nenhum tipo de efeito, sem colorização, sem nada, assim. Então eu via uma boquinha abrindo e fechando, falar, ali vai ser a boquinha do personagem, beleza. Eu sei de caso, eu não passei por isso ainda, mas eu sei de caso, né, falando da captura de movimento, o Bruno Sangregório mesmo, ele me contou essa história. Quando ele foi gravar do FIFA, o que ele via era o rosto do ator. Então, quando você faz a captura de movimento, fica aquela câmera fixa, né? Que Sim. não importa o que o cara faz, a câmera tá ali, né? Pegando a mesma coisa. Exato. Então, ele via essa imagem. Então, ele via o rosto do personagem cheio de bolinhas para pegar a captura e tal. Então, ele literalmente dublou o ator fazendo. O ator fazendo. Pra depois, quando fosse pro jogo, tá exatamente igualzinho. Eu ainda não passei por essa, mas deve ser bem legal de Essa fazer ideia também. do FIFA já ter um modo história, o que você acha disso aí? Na sua opinião? Olha, muita gente talvez me odeie agora, alguns talvez não, mas, cara, eu não gosto de FIFA. Eu não gosto de jogar jogo de futebol no videogame. Meu negócio é RPG. Eu não... Eu gosto de jogo de RPG. Eu não te julgo, não. Eu não sou fã, assim, de jogo de esporte. Eu gostava do futebol mesmo na época do PlayStation 2. Lá era mais divertido. Eu joguei a demo do PES, só que não tá mais tão legal assim. Eu já tentei jogar um jogo de tênis, que tava disponível na PlayStation Plus. Mano, a movimentação tava horrível. Eu já joguei tênis no PlayStation 2, joguei tênis no GTA V e, mano, o que aconteceu? Sei lá, o pessoal não investe tanto em jogo de esporte. Aí... eu é porque eu gosto mesmo. Eu sou da época do International Superstar Soccer, com Alejo. Eu sou dessa época ainda. Eu prefiro... Mas assim, eu acho até legal de vez em quando, pra passar um tempo. Eu tenho aquele... Como que é o nome? Ai, fugiu o nome do jogo agora. E eu dublei ele. The Last of Us, Days Gone... Não, é de esportes. É de esporte radical, de... É aquele da Ubisoft, neve, que a gente anda de bicicleta? Tem bicicleta, tem esqui, tem... Nossa, tá... coisa, eu esqueci o nome do jogo agora. Eu vi um vídeo sobre isso mas, agora assim, e eu também esqueci agora. Então, mas assim, é um jogo legal pra você se distrair, brincar, fazer alguma coisa. Mas eu sou uma pessoa que gosta de história, né? Gosta de uma boa contação de história. Então eu sou do RPG. Desde de Final Fantasy, Chrono Trigger, que a gente falava Chrono Trigger, falava inglês errado, mas tudo bem. Chrono Trigger, né? O Final Fantasy que eu já falei. E até hoje, The Witcher 3, mesmo The Last of Us. É uma história, é um RPG ali. Ó, a Mayara já então, deu um oi aqui. Oi, Mayara. Oi, Mayara. Então, eu curto mesmo jogos de single player mesmo. Por exemplo, God of War, Marvel Spider-Man. Pô, tô jogando Uncharted no canal Rafael Está Dublado. The Last of Us eu curti bastante. The Last of Us, tipo, esse último ele acabou dividindo um pouco os fãs, né? Eu gostei da história do primeiro, mas não fui muito com a história do segundo. Mas em questão de jogabilidade, o 2 tá realmente muito melhor. Eu acho que o que estragou um pouco... evoluindo, né? O que estragou um pouco o The Last of Us Part 2 foi a morte do Joel, né? Tipo, o cara tava com um visual bacana, mais envelhecido. E tipo,
A Naughty Dog tirou isso de nós. Então, tem coisas que são necessárias pra você continuar contando uma boa história. Se o Joe não tivesse morrido, a história não tinha continuado. Ah, mano, eu acho que assim, sei lá, velho, o Joe, ele ser retirado da história logo no começo, eu acho que precisava. Então, André, Precisava tirar ele da história, sim. Eu acho que a morte dele seria um gancho muito bom pro arco da Ellie. Mas no começo, mano, tipo assim, no começo, logo ali no começo, olha, deu uma pegada na eu ferida. discordo e ao mesmo tempo eu concordo. Eu acho assim, a morte do Joe, ela foi boa, mas ao mesmo tempo foi ruim. Ruim porque, né, a gente... Eu não preciso falar. Mas ela foi boa porque, tipo... Ela foi que nem teatro, né? Ela passou um sentimento pra gente. Tipo, Realmente. eu vi a Abby matando o Joel. Eu pensei, mano, eu quero comprar o jogo só pra matar esses filhos da puta. Eu quero matar eles. Tá vendo? Isso é uma boa contação de história. Né? Tipo, quando Você te entra, pega, quando você sente junto, fala, caramba, É. vamos lá. Só que tem esse É outro isso. problema também, né? Tipo, um The Last of Us sem Joel é como Dragon Ball sem Goku, Naruto sem Naruto, One Piece sem Luffy e por aí vai. Mas vai ter um terceiro? Precisa ter um Ah, terceiro? eu acredito que vai. Eu até tenho umas ideias na minha cabeça, mas isso eu pretendo contar Eu acho no que meu, não no meu precisa, canal. velho. Eu acho que fecharam bem a história. Eu acho que fecharam bem a Exato. história. Não era necessário ter um terceiro jogo. Ah, eu tenho certeza. Aí aquela coisa, se tiver um terceiro, é pra ganhar dinheiro. Realmente. Não precisa. Na verdade, o puxa segundo já longe foi pra ganhar muito. dinheiro, porque o primeiro ele era uma história fechada também. Sim. Eu tenho certeza que vai virar uma trilogia, né? Agora que os vagalumes vão retornar. Eu tenho até uma teoria maluca de como vai ser o terceiro jogo, mas eu ainda quero fazer um roteiro e contar isso no meu outro canal, Rafael Está Dublado. Isso Tem aí. até mais mensagem do Giovanni Moura. Tá aqui, ó, The Last of Us. Só deixar um detalhe aqui, se o terceiro jogo não for com eles, for o ponto de vista de outra pessoa. Pode Então, ser? é porque o 2, Sei lá, ele meio isso é uma que coisa foi, que não é? pessoalmente eu não ia querer, não. Eu quero continuar a história da Ellie. Então, o 2, ele já meio Eu que joguei e saí correndo. O 2 ele Tudo meio bem. que já é um divisor de águas porque mostra o ponto de vista da Abby também, né? Você Sim. joga mais com a Abby, na verdade, do que com a própria Ellie. Então, o The Last of Us 2 é a história da Abby. É a história, tu contando a história do vilão, entre aspas, né? Uhum. Ó, o Giovanni colocou aqui. Mas vilão é ponto de vista. O Porque... Victor não é um vilão. Não na história dele, pelo menos. Não na história dele. Todo vilão é um herói Na da história de todo sua vil- própria história. Aí Exatamente. Exato. temos aqui, ó. The Last of Us é muito tenso. Cada minuto é o coração batendo. Eu não sei se vai ter um terceiro, não. Acho que o arco da Ellie se fechou já. No primeiro jogo, parecia que o arco tinha se fechado, né? Aí conseguiram estender a história. Eu tenho certeza que a Naughty Dog consegue. Ela não é uma empresa ruim. É uma das poucas que não vende, assim, microtransação pra ter mais dinheiro, nem coisa ruim do tipo. Aí, tipo... depois a gente faz isso agora, tá meio assim, mas depois a gente conserta, sabe? Aí, Não, deixa eu ver. faz- Ó, talvez The Last of Us volte, mas com a Abby. Eu prefiro com a Ellie, mas vai da opinião de cada um mesmo. Não, Só eu sei acho o seguinte, eu tô esperando a série. Depois a gente vê Ah. jogo. O que você acha que vai ser a série? Você acha que os atores O que eu foram bem acho? escalados? Isso eu acho. Isso eu acho. Eu achei que o Pedro Pascal ficou muito parecido. Ficou muito parecido. Cara, eu achei legal, achei que ficou bem mas legal. desde que lançou o primeiro The Last of Us, eu fico com a minha cabeça falando o Hugh Jackman seria um Joel perfeito. E eu não consigo tirar isso da cabeça. Também. Mesmo vendo o Pedro Pascal ali, tipo, muito parecido com o Joel, eu só consigo pensar no Hugh Jackman, velho. Por que não chamaram ele? Contrato, valor, cachê. Apesar de que o Pedro Pascal acabou de fazer a segunda temporada de Mandaloriano.
O realmente. cachê dele não deve estar muito baixo também, não. Então não E sei. a HBO fez Game of Thrones. Ela tem dinheiro pra pegar o Hugh Jackman fácil também. Ó, Sim. será que a série vai ser boa? Tomara, né? Então, Eu acredito que vai ser, hein? eu não quero botar tanto hype, porque é HBO. Ela fez Game of Thrones. Eu amava Game of Thrones, só que ela deu umas cagadinhas no final. Não, tipo, as empresas, elas têm seus acertos e seus erros. Um grande exemplo é o Netflix. Errou com Cavaleiros do Zodíaco e com Death Note, mas fez um puta acerto com The Witcher. Quem é que não canta deu um trocado pro seu bruxo, mano? Sim, Rafael Rossato Realmente. mandou bem ali. muito, muito, muito legal. Realmente, é um negócio que... Só pra abrir um parênteses aí, você falou do Cavaleiros. Eu não sei o quanto a Netflix errou com Cavaleiros. Porque eu penso da seguinte forma, aquela série não era pra mim. Tipo, eu gosto de Cavaleiros desde a época da TV Manchete, né? Eu assistia e reassistia lá atrás. Eu sou dessa época aí, sou velho. Essa série dos Cavaleiros da Netflix, ela não era pra mim. Então eu nem me preocupei em assistir. Agora eu não sei como foi quanto de audiência ela teve, quantas visualizações ela teve. Eu realmente não faço ideia disso. Mas se eles pensaram em pegar a gente, essa galera que assistia para essa nova versão, aí sim foi tiro no pé. Mas pensando como uma nova série para um novo público, sim como She-Ra, né, a série da She-Ra e como que é? E as Princesas do Poder, acho que é esse o nome. Também não é para mim. Também não é para mim. Teve uma versão do He-Man antes dessa mais atual, teve uma outra versão do He-Man. Aquilo não era pra mim, né? Eu como público, eu tenho que entender o que eles estão fazendo também. Falando, não, isso aí não é pra mim, não quero. A versão dos Thundercats, ai meu Deus. Não, isso eles falam. Não é, eu prefiro, eu fico com aquela lá, eu fico com aquela, tá guardada, tá Não, eles bonito. ficam falando assim, tipo. Isso aí é pra um público mais novo. Só que o público mais novo, que é criança, também não curte. Então, por isso que eu falei, eu não sei o quanto de visualização eles tiveram, Então, mas eu acho que a série dos Cavaleiros do Zodíaco, ele teve seus acertos bem pequenininhos, mas alguns erros também. Tipo, no anime, os Cavaleiros Negros, por exemplo, eram clones malvados dos protagonistas. Tipo Power Rangers, sempre tem aqueles clones malvados. Na série, sim. tipo, o Cassius é um Cavaleiro Negro. Tipo, ele não conseguiu ficar com a armadura de Pegasus, ele foi ser um Cavaleiro Negro. Isso eu até achei... Aí ele virou Pegasus Negro. Isso eu achei bacaninha. Agora, é meio estranho faz sentido. colocar Faz mais... colocar um personagem que não existe pra ser arqui-inimigo do avô da Saori. Aí ele fabricar armaduras e transformar o pessoal em cavaleiros negros, assim e tal. Isso ficou meio estranho. Tinha o torneio, assim, tinha uma plateia, tinha ringue e tal. Ali foi uma coisa muito discreta. Na versão do Netflix, eles estão num depósito, assim, e tal, lutando. Ficou meio, sei lá. E eu também não preciso falar da Shun, né? Mas tudo bem. Tudo que você tá falando pra mim é novidade. Eu não, como eu falei, eu não vi. A única coisa que eu sabia disso tudo que você falou é da Shun, né? Que a Shun virou uma mulher. Tipo, não precisa assim mudar. Inclusive, perguntaram isso pro dublador do Shun, do Ulisses Bezerro, que ele achava. Ele deu uma opinião dele que, tipo, mano, eu concordo. Se você quer você quer mexer em alguma coisa assim, é aconselhável você criar uma outra obra e não fazer a mesma obra com mudanças. Tipo, cria guerreiros baseado na mitologia nórdica, aí cria personagens femininos assim. Isso pode até ser bacana, porque no anime tem um negócio assim de que as mulheres não tem que usar máscara, né? A Shun é mulher, é cavaleira e não usa máscara.
Aí, tipo, tem essa quebra de Exato. roteiro. Aí você quebra, você quebra a própria ideia do seu produto ali, realmente. Eu não sei se foi uma questão ali, uma ideia de inclusão, querer colocar uma mulher na equipe principal. Não sei, realmente não sei o que dessa alteração. Mas concordo aí com o que o Ulisses falou. E realmente também não via necessidade. Sei lá. Aí tem também aquele anime dos Cavaleiros do Zodíaco, onde todos são mulheres. Isso, assim, não estraga, por quê? Porque não mexe com a obra original. É meio que um multiverso. Aí já encaixa. O Saint achou? É, eu não cheguei a assistir, mas a ideia eu curti. A ideia é boa. Mas de novo vai cair na questão das mulheres não usarem máscara, se a gente for ser rígido. É, vamos pensar que é um outro multiverso. Ali elas podem tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo Não, bem, tipo, ali, tá tudo bem. eu acho que ali até se encaixa. Aí tinha até outra coisa que eu... se a gente comparar a versão do Netflix com o original, as lutas, elas também ficam um pouquinho mais fracas. E aí, tipo, eu também fui pesquisar no Google, a série não tá cancelada ainda. Vai demorar um pouquinho mais pra ter a terceira temporada, mas eu vou assistir pra ter aquela esperança de que vai ser legal, porque vai entrar a saga das 12 casas. Talvez, eu acredito que não vai ficar melhor que o anime original, mas que pelo menos não seja melhor que as outras duas primeiras temporadas. Aí vamos esperar. Sim, vamos ver. Aliás, vamos ver não. Eu não vou ver. Bom, enfim, Tô pessoal, sendo sincero. tranquilo. Enfim, pessoal, já deu o nosso tempo. Esse foi o nosso Dubcast com o mestre André Rinaldi. Muito obrigado, André. Valeu. Antes da gente encerrar aqui, alguém tem considerações finais? André, Ferrari? Bom, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, Rafael, e um grande prazer conhecer você, André. Sou muito fã de dublagem, eu gosto muito do seu trabalho também, já acompanho muitas coisas que você já fez. E parabéns por tudo que você fez até hoje e que vai continuar fazendo. Obrigado. Tomara que venham, que venham. Valeu. Mano, obrigado, muito obrigado pelo convite. Tamo aí, quem quiser me seguir aí nas redes sociais, @AndréRinaldiDub. Acho que em todas as redes tá igual, André Rinaldi Dub. Pode seguir, vamos conversar. E é isso. Muito obrigado. E até uma próxima. Nossas redes vão estar na descrição do vídeo. Meu canal secundário, Rafael, está dublado, e o canal do Ferrari também vão estar aí quando a live estiver gravada. E até o próximo Dubcast, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.